Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Temos como objetivo explicar o significado de princípio vital e fluido vital. Lembrando que na semana passada, ou no nosso último estudo, nós falamos sobre a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Falamos sobre o conceito de alma, adotado pelo Espiritismo. E hoje nós vamos então dar sequência ao que é princípio vital e fluido vital, porque eles nos ajudam a complementar as conceituações que foram trazidas de alma e que foram apresentadas ali na introdução do Livro dos Espíritos. Muito importante esse assunto porque nos ajuda a compreender outros mais para frente. Bom, aqui nós estamos fazendo um estudo, né? Então, nós vamos pegar os livros, nós vamos procurar esses significados, estudar o que Kardec falou e nós vamos também fazendo algumas correlações deste mesmo termo em outros livros, talvez, para que a gente possa enriquecer o nosso estudo, né? Então, vamos fazer juntos esse primeiro estudo, onde nós vamos aqui para dentro do Livro dos Espíritos, lá na parte introdutória ao estudo da doutrina espírita. Né? Então, assim, o material que nós estamos utilizando já foi abordado em um outro vídeo, onde eu explico por onde começar o estudo da doutrina espírita e onde nós também falamos sobre onde conseguir esse material que eu estou utilizando, que pode ser encontrado gratuitamente na internet. Por exemplo, no site da Federação Espírita Brasileira, nós podemos fazer o download de todas as obras de Kardec de maneira gratuita. Né? Por que eu estou falando que esse termo vai ser abordado de maneira muito introdutória e que ele vai ser importante para a gente? Bom, vejamos aqui na parte primeira, ou seja, no primeiro livro do Livro dos Espíritos, que tem a ver com a Gênese, né, nós temos esse princípio vital como um capítulo à parte, o capítulo 4, né, que é abordado aqui de maneira mais detalhada. E como vocês já sabem, né, ou para aqueles que não sabem, o Livro dos Espíritos é abordado, ele é muito rico, porque são feitas perguntas aos espíritos superiores e eles nos dão as respostas sobre essas perguntas. Né? Então, nos ajuda a esclarecer muitas das dúvidas que nós temos e fazer a correlação desses diversos assuntos, ou seja, fazer a comparação, a ligação, ou estabelecer uma relação entre diversos temas através dessas explicações dos conceitos ou mesmo a introdução de alguns conceitos. Lembrando que aqui nós estamos dentro de um contexto da doutrina espírita, como por exemplo, né, nós falamos sobre a alma e o que ela representa dentro da doutrina espírita. Vamos lá então, aqui na introdução, na página 13. Eu vou aqui na página 13, vou pular lá para a página 13 diretamente. Né? Nós estávamos aqui nas últimas semanas, nós fizemos então o estudo dos vocábulos espiritual, espiritualismo, e também o motivo pelo qual foi introduzido os termos espírita e espiritismo por Kardec. Né? Então, para finalizar essa parte, ou só para resumir, né? Aqui a doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. E a diferença básica é que existem filosofias, religiões espiritualistas que são, portanto, contrárias ao materialismo e, portanto, acreditam existir em si, em cada um de nós, algo a mais do que a própria matéria, mas que não necessariamente acreditam na possibilidade do intercâmbio entre esses dois planos, né? Ou seja, o plano material e o plano espiritual, ou aquilo que sobrevive à morte do corpo físico. Então, nós espíritas, ou aqueles que são espíritas, eles acreditam que é possível, e além de sobreviver algo com ou após a morte do corpo físico, além de sobreviver algo, nós acreditamos que é possível um intercâmbio com esse algo. Ou seja, este algo para nós é o espírito, né? Que é a individualização do que nós chamamos o princípio inteligente, e esse espírito conserva a sua individualidade com a morte do corpo físico. Né? E esse espírito, além de conservar a sua individualidade,
de ser algo após a morte do corpo físico, é possível que nós tenhamos, então, comunicações com eles e, portanto, o intercâmbio com ele, de diversas maneiras, né? Porque quando a gente fala comunicação, talvez a gente pense sobre uma escrita, uma carta, ou ver alguma coisa, mas lembrando que esse intercâmbio se dá de maneira psíquica, muitas vezes, né, que são as manifestações inteligentes e que, portanto, nós não precisamos visualizar, nós não precisamos receber uma carta, nós não precisamos ler um livro psicografado, por exemplo, para que esse fenômeno de intercâmbio aconteça. Por exemplo, nós sabemos que somos influenciados constantemente por espíritos que nos rodeiam. Então, os espíritos influenciam nos atos da nossa vida, né? As respostas, por exemplo, a essa pergunta é muito mais do que imaginais. Às vezes são eles mesmos que vos dirigem. Portanto, tem muita relação com o que Jesus falou para nós, né? Vigiai e orai. Porque os nossos pensamentos são, e aquilo que a gente emana como pensamento é o responsável por essa atração, essa sintonia e, consequentemente, esse intercâmbio de comunicação. Bom, pelo fato de que a doutrina espírita trata desta relação de intercâmbio, então nós somos, então, ou nós diríamos que nós acreditamos nesse intercâmbio e o fato de nós estudarmos nos faz, então, sermos denominados espíritas por conta da introdução desses novos termos por Kardec. Ok, terminado esta breve lembrança sobre o que falamos, também comentamos sobre a introdução ou a explicação de como que Kardec interpreta a alma dentro da doutrina espírita. E isso é muito importante. Por quê? Só para complementar, ele coloca aqui 3 pontos de vistas diferentes com relação à palavra alma, né? E a primeira delas, ele fala o seguinte: segundo uns, a alma é o princípio da vida material e orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Então, esta alma, né, significaria esse princípio da vida material e orgânica, que existe enquanto a vida orgânica, a vida material orgânica existe. Após a morte do corpo físico, por exemplo, ou após a morte de qualquer vida material orgânica, esta alma ela deixa de existir. Essa é a primeira opinião que ele tinha trazido, né? A segunda, pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Aqui, portanto, nós temos que alma é um princípio, ou é o princípio da inteligência, do qual cada um de nós absorve uma certa porção, né? Mas que quando deixamos ou quando morremos, esse nosso ser ou essa nossa alma, ela volta para a fonte de onde foi emanada. Portanto, como Kardec colocou, se trata de uma simples variante, ou seja, de uma pequena ou de uma outra forma de interpretar o panteísmo, né? É uma outra filosofia do qual nós absorvemos algo de um ser único e vivemos e quando morremos voltamos para esse ser único. O problema disto, ou desta concepção, dentro aqui do nosso estudo da doutrina espírita, é que, nesse caso, com a nossa morte, seria como se nós não existíssemos, porque nós não conservaríamos a nossa individualidade e nós não conservaríamos a consciência de nós mesmos. Portanto, seria como se nós deixássemos de existir e também seria basicamente como o materialismo propriamente dito, né? Segundo outros, finalmente, portanto, uma terceira opinião, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta é a ideia que nós, dentro da doutrina espírita, utilizamos. Portanto, a alma, nesse caso, é o ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte, é
o conceito que nós utilizamos como sendo o válido para a palavra alma. Além disso, dentro da doutrina espírita, o termo alma se refere ao espírito que está encarnado. Então, existe o princípio inteligente, o espírito é a individualização deste princípio inteligente que já existe antes da vida, digamos, corpórea, que enquanto vive, ou durante a vida corpórea, durante o que a gente chama de encarnação, esse espírito encarnado é denominado alma e que, com a morte do corpo físico, ele continua a existir, conserva a sua individualidade, conserva a consciência da sua individualização e continua a existir. Né? Então ele volta a ser espírito. Seria basicamente assim: somos espíritos, enquanto estamos encarnados, a palavra alma se refere ao espírito encarnado e voltamos à pátria espiritual quando deixamos o corpo físico, né? Quando morremos, digamos assim. Né? Então esta é a ideia que é adotada dentro do Espiritismo para a palavra alma, né? Que é basicamente o ser material individual que nós reside e que sobrevive ao corpo. Então, para resumir, alma dentro do Espiritismo é o espírito encarnado. Né? Só que a grande questão, que foi apresentada na semana passada, é o seguinte: para essas duas concepções da palavra alma, que é o princípio da vida material orgânica, por exemplo, e também para essa outra, que é de onde é absorvido uma parcela de um princípio inteligente, né? Essas duas palavras, elas também estão relacionadas, ou elas também têm as suas relações dentro do Espiritismo. Por exemplo, o princípio da vida material e orgânica, ela cabe uma interpretação e ela não carece de veracidade, como o próprio Kardec fala. Por exemplo, sem distinguir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Então, ele fala que esta palavra, alma, tem como ele diz aqui, uma tríplice acepção, ou seja, três conceituações diferentes, que dentro de cada ponto de vista tem a razão de existir. Né? Então, o problema é que a gente utiliza uma palavra para distinguir três coisas diferentes. Então, nós já sabemos que dentro da doutrina espírita, qual é o conceito que foi adotado. Porém, e aí que vem o novo conceito dentro aqui do nosso estudo, que é o princípio vital, Kardec coloca o seguinte: na ausência de um vocábulo especial para tradução de cada uma das duas outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos, então, para dar ideia ao que foi apresentado. Princípio vital. Olha que interessante. O princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois que pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. Né? Ou seja, aqui como ele está falando que o princípio inteligente que existe, que é o espírito, o que é a individualização do princípio inteligente, melhor dizendo, e ele tem essa faculdade de pensar, um atributo do espírito é a faculdade de pensar, isso é diferente ou difere, né, deste princípio da vida material e orgânica, porque, né, existe a vida com a exclusão da faculdade de pensar. Então, o princípio vital, ou seja, essa vida material e orgânica, pode ser, então, considerada como sendo distinta e independente. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, de qual cada um absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes fluido magnético e fluido nervoso. Aqui, então, é introduzido esse outro termo, né, que é o fluido vital. E aqui já se faz uma referência para o que a gente chama de fluido universal. Né?
do qual existem então essas modificações e que dele então pode-se tirar este princípio vital. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá no capítulo 4 do primeiro livro, né, que a gente já falou aqui, princípio vital. Vamos aqui na página 77, portanto. Tem aqui o princípio vital. Aqui, ó. É óbvio que aqui já foram abordados alguns temas que nós ainda não abordamos, que a gente não estudou, mas vamos dar tentar puxar alguma coisa aqui para complementar o nosso raciocínio, né? A questão 65, por exemplo, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Olha só a resposta, o que a gente acabou de falar, princípio vital. Ele tem por fonte o fluido universal. Então, o princípio vital tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, nós vamos falar sobre esse tema posteriormente, mas dentro da doutrina espírita existe Deus, existe espírito e existe matéria. Então, é a nossa trindade universal, né? Então, Deus, causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e temos o princípio material e o princípio inteligente. A matéria e o espírito, né? E aí, o espírito se liga, ou atua na matéria, melhor dizendo, através de algo que nós chamamos fluido universal, né? Então, para que o espírito atue na matéria, é necessário um intermédio entre os dois, e esse intermédio se dá através do fluido universal, né? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. É um assunto que merece um pouco mais de atenção. Mas, então aqui o princípio vital reside no fluido universal, ou seja, é uma modificação do fluido universal. Então, voltamos lá na página 13, na introdução, e falamos, portanto, que o princípio vital, e falamos, então, sobre o fluido vital, né? Bom, aí, para concluir, né, o estudo aqui do nosso tema de hoje, vamos ler aqui esse último capítulo que Kardec traz para a gente. Evitar-se-ia, igualmente, a confusão, mesmo usando-se dos termos alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista que se está colocado, ou a aplicação de que faz a palavra. Ou seja, mais uma vez, ele falando, não está errado, mas é uma palavra, aliás, que dentro dos contextos que são apresentados pode trazer dúvidas, né? O que é, o que não é. Mas, se nós tivéssemos um qualitativo, ou seja, uma palavra aqui no caso, que pudesse me fazer distinguir ou diferenciar um termo de outro, seria mais fácil de entender do que se está falando esta palavra alma. Então, esta teria então um caráter genérico, designado, ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem adiantando-se ao termo genérico, aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto, que é o hidrogênio. Poder-se-ia assim dizer, nitrogênio, né? Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, ou da nossa individualidade após a morte. Aí, nesse caso, a palavra alma, com esses qualificativos, melhor dizendo, poderia distinguir um do outro. Como se vê, isso tudo não se passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem, né? Bom, como essa palavra aparece muito durante a obra, é necessário essa reflexão, esse estudo sobre esses temas para que posteriormente a gente não se confunda. No começo é realmente um pouco difícil mesmo da gente conseguir interpretar, fixar bem, né, o contexto nos quais se aplicam cada uma dessas terminologias, mas aos poucos, à medida que nós formos estudando, nós vamos conseguindo entender melhor
os significados, as aplicações, porque esses temas nos auxiliam, como a gente viu ali o fluido universal vai ser o responsável pelo nosso entendimento de uma série de coisas, desde a ação ou transmissão do nosso pensamento, até a modelização ou a criação do nosso perispírito, ou da manifestação por exemplo, de processos de cura, que existe uma manipulação de fluidos, até, por exemplo, de materialização, ou seja, nós poderíamos entender, por exemplo, como Jesus foi possível de enxergá-lo após a morte do seu corpo físico, como foi possível enxergá-lo diante dos discípulos, né, onde eles puderam tocá-lo, por exemplo. Enfim, vários processos de manifestações mediúnicas e que nos auxiliam a entender não mais essas coisas como sendo algo sobrenatural, mas sim como parte das leis da natureza e que simplesmente até então estavam desconhecidas para nós, mas que agora já fazem sentido. O próprio magnetismo, por exemplo, em termos de processos de cura, como é possível. Então essas coisas são muito importantes para a gente dentro da doutrina espírita, porque tratam de como o espírito pode atuar na matéria. Bom, vamos ficar aqui por esse estudo de hoje com esse assunto, mas em breve voltaremos com novos vídeos e espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixe seus comentários que a gente pode tentar falar novamente sobre alguma coisa que não ficou muito claro. Mas, como eu disse, é um estudo, né, onde a gente está, enfim, tentando entender e puxar o melhor do que a gente pode aqui desses conceitos que são libertadores para a gente. Bom, então um abraço para todos e até a próxima vez. Um abraço.